Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Aí está o telefone 99951520454, DDD 99 mesmo. Dê aí um like, um joinha, gostei. Se inscreva no nosso canal para que nós possamos divulgar esse trabalho para outros também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos bíblicos dentro da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Mas se você deseja também, eu coloco você em um grupo. Eu tenho mais de 20 grupos de Escola Bíblica Dominical. Não são grupos de bate-papo, apenas eu posto lá toda semana o material em PDF e PowerPoint das lições. Então eu envio para você gratuitamente. Eu incluo você lá em um desses grupos e você vai receber toda semana esse material. Não se preocupe, é tudo gratuito. Nós estamos estudando nas revistas da Betel Editora, adultos, com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1 o projeto estrutural da família, na lição 2 namoro, noivado e casamento, na lição 3 a Bíblia Sagrada como manual da família, na lição 4 vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja, na lição 5, a importância da família para a sociedade. Na lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Na lição 7, família, os cuidados com a era digital e com os idosos. E hoje vamos estudar a lição 8, família, uma obra em permanente construção. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a família é uma obra em processo. Subtópico 1. O que foi construído junto é mais sólido e de difícil desconstrução. Subtópico 2. No começo do casamento, não sabemos de quase nada. Subtópico 3. Não existe casamento perfeito porque somos imperfeitos. Tópico 2. O casamento não pode ser experimental. Subtópico 1. O casamento não pode ser descartável. Subtópico 2, o casamento não pode ser volúvel. Subtópico 3, o casamento não pode ser por conveniência. Tópico 3, o casamento é um aprendizado constante. Subtópico 1, a cultura machista é prejudicial ao casamento. Subtópico 2, a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Subtópico 3, aprenda a aceitar o seu cônjuge e a amar a si mesmo. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta importantíssima lição. Considerando então que a família é um processo, uma construção, durante toda a nossa vida de casados. Eu já vou fazer 41 anos agora de casado, graças a Deus, minha esposa é Edna, e nós temos todo esse tempo. E tivemos um período quando nós não éramos ainda crentes, salvos, período conturbado, e depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, já passamos por diversas dificuldades, muitos problemas, muitas mudanças, Eu fui missionário, já mudamos assim de casa, de cidade várias vezes, pelo menos aí mais de 20 vezes, mas permanecemos unidos, temos uma família, todos crentes, graças a Deus. E continuamos a servir ao Senhor. Todos os dias nós estamos na presença de Deus orando. Todos os dias lemos a Bíblia. Congregamos regularmente, pelo menos aí 3 vezes por semana. E o segredo sempre é o mesmo, está na Bíblia. Marido, ame a sua esposa, esposa seja submissa ao seu marido. Essa é a fórmula. Não se pode casar para experimentar, para ver se vai dar certo. Não. É um compromisso sério e feito diante de Deus e com Deus presente, sendo testemunha. É uma aliança feita primeiro com Deus, depois com o cônjuge.
E o casamento é um aprendizado, então, contínuo, para toda a vida. Sempre vamos aprendendo um com o outro, sempre aprendendo de Deus e vamos sempre crescendo. O texto áureo está em Marcos 10, versículo 9, que diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Estamos vivendo uma época muito difícil, né? Já estudamos até sobre isso, falamos sobre isso, onde o divórcio parece hoje que virou uma brincadeira. As pessoas casam, descasam, casam de novo, descasam, fazem contrato que nem é casamento mais, estão banalizando uma instituição divina. Estamos vivendo como na época lá de Sodoma e Gomorra, na época de Noé também. Casavam-se e davam-se em casamento. E isso, infelizmente, está acontecendo até mesmo dentro da igreja. Mas o que diz a palavra de Deus? O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deus odeia o divórcio. E como já dissemos em outras lições, vamos repetir. O divórcio só foi permitido por Jesus como está baseado na lei. No primeiro dia, quando o homem se casava e descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele então poderia lhe dar uma carta de divórcio. Só essa chance. Só existe esta possibilidade que foi aprovada por Jesus. Nenhuma outra pode ser considerada. Nem mesmo nenhuma, não existe outra possibilidade. Você quer saber alguma coisa sobre qualquer coisa? Pergunte a Jesus. Jesus falou o que sobre isso? Então, é assim e pronto. Verdade aplicada. A família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Então, veja, o casamento é a união de duas pessoas que são felizes, que têm comunhão com Deus. Então, elas vão se casar para dividir a felicidade que ele já tem com o outro. Então, o homem é feliz, se casa para dividir essa felicidade com a esposa. A esposa é feliz e se casou para tornar o homem, seu esposo, feliz. É assim que é o casamento. Agora, o casamento não é uma coisa que se compra, que se adquire pronto, está tudo combinado, vai dar tudo certo. Não é assim. É uma construção contínua. É cada dia uma surpresa, cada dia uma coisa nova. Então, uma construção que vai sendo feita aos poucos, né? O alicerce, a base é sempre Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que o casal tem que saber é: devemos sempre, todos os dias, orarmos, todos os dias lermos a Bíblia, devemos congregar. Isso é base para o casamento, para que o casamento dê certo. Sempre Deus presente nesse casamento. Agora, os dois têm que saber que exige sacrifício dos dois. Os dois vão ter que todos os dias se perdoarem. Todos os dias vão ter que se suportarem. Então, existem muitas dificuldades, principalmente no início, né? Um gosta de café com leite, o outro é só de café. Um gosta de café com leite quente, o outro gosta de café já mais frio. A comida, um gosta de mais quente, outro mais frio. Um gosta de mais sal, outro menos sal. Um espreme o incremental embaixo, outro espreme o incremental no meio. Um gosta de dormir no escuro, outro gosta de dormir no claro. São duas pessoas diferentes que pensam diferentes, que gostam de coisas diferentes e que vão se unir e vão ter que aprender agora a conviver um com o outro. Vão ter que se sacrificar e muitas vezes deixar de fazer alguma coisa, né? E muitas vezes vão ter que fazer alguma coisa, sempre para o bem comum, o bem dos dois, o bem da família. Vão ter que se esforçar na compreensão, no amor, no carinho. Vão ter que investir nessas coisas. O texto de referência está em Salmos 128, 1 a 6, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem.
A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, bem-aventurado, olha bem, quando nós tememos o Senhor, olha o tipo de família que nós vamos ter. Vamos ser abençoados com filhos. Os filhos são bênçãos do Senhor. Hoje nós estamos vendo aí, tristemente, a situação de crentes que se casam e não querem filhos. É como se dissessem para Deus: nós não queremos a tua bênção aqui na nossa casa. Fica fora da nossa casa. É um absurdo o que está ocorrendo. Porque para Deus, filhos são bênçãos, devem ser desejados. Veja bem, desejados. Nós estamos assistindo a matança de crianças, assassinato de crianças, dentro da igreja. Isso é praticado por crentes que estão impedindo os filhos de virem ao mundo, que estão impedindo a bênção de Deus. Isso é um absurdo. Não tem lógica, não pode alguém ler a Bíblia e achar que agora pode evitar filhos. Achar que quem controla o número de filhos é a pessoa. Não, você foi comprado, você custou alto preço o sangue de Jesus Cristo. Vocês não são donos de vocês. Então vocês se casaram, primeira coisa, são filhos. Você precisa saber que a intenção de Deus ao unir homem e mulher, primeira intenção é a procriação. Crescei, multiplicai-vos, enchei toda a terra. Primeira função é essa. As pessoas estão achando hoje que casamento é para se divertir. Estão pensando que vida de casados é apenas vida sexual, de prazer, de alegria, de felicidade, diversão. Não, vocês têm uma função dentro do reino de Deus, procriação. Leia e releia aí o Salmo 127, 128, leiam, releiam, olha toda a Bíblia, Deus sempre abençoando. Quando dá filhos, a Bíblia sempre diz que Deus está abençoando, não está amaldiçoando você não. Imagine se sua mãe e seu pai pensassem como você não teria nascido. Então veja, está dizendo aí, verás os filhos dos teus filhos, olha aí. Os netos, os bisnetos, tudo é bênção de Deus. Filhos, netos, bisnetos, filhos. Então veja, são bênçãos de Deus. Introdução da lição. Uma família não se faz de um dia para o outro. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Todos nós somos eternos aprendizes em matéria de família. Então veja, uma construção da família, uma família equilibrada, uma família feliz, uma família em união com Deus, não se constrói assim de um dia para a noite, não nasceu pronto. Então, todo um processo aí, uma caminhada, né? Exige muito esforço, paciência, amor, carinho. Então, exige muito. Nós vamos cada dia aprendendo, cada dia crescendo, cada dia melhorando. E quando é que vamos chegar à perfeição? Nunca. Sempre estaremos tentando melhorar mais. Isso é a vida toda. Então nós temos que ir plantando, colhendo, todos os dias, durante toda a nossa vida de casados, que deve ser até que a morte os separe. Tópico 1. A família é uma obra em processo. Definição de processo. Conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo. Ação continuada, realização contínua, algo em andamento, em desenvolvimento, em construção. Casamento não vem pronto, se constrói. Gênesis 2, 24, Salmos 127, 3 a 5, Salmos 128. Casamento não é sorte, loteria, mas uma construção diária. Marido não vem pronto, você faz. Você tem um marido que você faz. Esposa não vem pronta, você faz. Você tem a esposa que você faz. O seu cônjuge vai ser o espelho do que você é, como você se relaciona ou trata. Então veja, colhemos
aquilo que plantamos. Então, o casamento não nasce pronto. Nós vamos construindo, né? Então, o nosso cônjuge, o meu cônjuge se tornou aí uma pessoa amarga, uma pessoa nervosa, uma pessoa ruim. Então, você deve dizer o quê? Eu construí meu cônjuge desse jeito. Porque é o resultado do relacionamento. Então, o relacionamento em família vai gerar o resultado que foi aplicado, que foi plantado. Então, ao plantarmos amor, carinho, amizade, compreensão, perdão, misericórdia, então vamos colher exatamente o que plantamos. Então não existe esse negócio de dizer, ganhei na loteria casando com fulano. Não, casamento não é loteria. Eu tive muita sorte de casar com fulano. Não, casamento não é sorte. Então existe aí uma construção, existe aí um esforço mútuo. Então os dois vão trabalhar nesta construção durante toda a vida de casados e vão se esforçar por sempre estarem se amando, se respeitando, né? Se ajudando, investindo um no outro. Por quê? Nós começamos a vida só os dois, aí vem os filhos, mas os filhos são como flechas, né? Eles são como flechas assim, na aljava, né? São tirados e são lançados. Então eles vão construir suas próprias famílias. Como é que nós vamos terminar a nossa vida? Do jeitinho que começamos, só os dois. Então temos que investir no outro. Um cônjuge investe no outro. Porque no futuro você vai precisar do seu cônjuge estando ao seu lado, estando bem, em paz, feliz. Então, quem você quer ao seu lado na sua velhice? Construa esta pessoa do jeito que você quer. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos, não é? Então, se nós nos amamos, queremos viver bem, queremos um futuro feliz, tranquilo, vamos investir na pessoa que estará conosco nesse futuro. Tópico 1, subtópico 1. O que foi construído junto é mais sólido e de difícil desconstrução. Tem cônjuge que constrói junto e tem cônjuge que busca o conforto de algo pronto. Casamento não se vende na loja da esquina, nem no shopping. Casamento é um processo que dura a vida toda. Marcos 10, 9, Romanos 7, 2 a 3, 1 Coríntios 7, 39. Ao nos casarmos, não esgotamos e não chegamos no fim do processo. Depois virão os filhos, depois eles se casam e juntam-se a nós, os genros e noras, pessoas vindas de outros ambientes e culturas, outras criações, e precisamos aprender a conviver. Depois chegam os filhos dos filhos, os nossos netos, e alguns alcançarão os bisnetos, e uma nova experiência. Cada fase é um ciclo e vamos nos adaptando a cada etapa. Quando chega a velhice, ainda temos que aprender a lidar com ela dentro do casamento e da família. Tudo é um aprendizado e uma nova fase que estamos passando e construindo. Então, não achamos o casamento já pronto, vamos ter que construir, é um processo contínuo. Vem depois do casamento aí os filhos, e devem vir, são bênçãos do Senhor. Aí vem a criação desses filhos, que cada dia se torna mais difícil, né? Porque os colégios hoje, ao invés de se aprender aí matemática, português, né, história, geografia, essas coisas assim, estão ensinando as crianças a prática sexual desde aí 5, 6 anos. Já estão querendo ensinar, e ensinar tudo o contrário à palavra de Deus. Estão plantando na cabeça das crianças, na consciência, na inteligência das crianças, ideias ideológicas, satânicas, desde lá dos 4, 5, 6 anos. Então está um perigo, está difícil criar filhos hoje. E se alguém deixa a televisão e a internet então ensinarem, aí que fica pior ainda. Então, com o casamento dos filhos, depois, aí vem as noras, os genros, que foram criados em outras famílias,
talvez não foram criados nem como crentes, então já se torna aí um convívio mais um pouco difícil. Nós temos que tolerar, temos que amar, temos que ajudar. Depois ainda pode vir os netos, os bisnetos, e aí são famílias, né? Aí estão vindo mais famílias para o nosso convívio, e nós temos que nos adaptarmos a tudo isso. Vamos tolerando, né? Vamos fazendo todo o possível por amar, por respeitar, e isso vai crescendo cada dia mais. Então veja que nós vamos ter um esforço por convivência, que a família vai aumentando cada dia mais, né? Vem a velhice, e aí surgem aí vários outros problemas que temos que suportar com paciência, vamos lutando e vamos vencendo, sempre tendo como base Jesus Cristo, a palavra de Deus sempre como base, o amor de Deus em nossos corações. Então temos que ir nos adaptando a cada situação. É fácil isso? Não. Deus nunca disse que seria fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil. Todas as pessoas dizem que o casamento é difícil, que é uma luta cotidiana, que vai ter problemas, né? Vai enfrentar as aflições, as tribulações. Todo mundo sabe disso. Por isso mesmo, muitas vezes na hora do casamento, já diz, você promete aí na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, nas tribulações, nos momentos de felizes também. Então promete ficar junto, promete aí suportar, promete continuar amando, mesmo nessas situações, né? A pessoa está ali doida para estar junto. Sim, sim, sim. Então agora houve um compromisso. Então você honra esse compromisso que foi feito diante de testemunhas, foi feito principalmente diante de Deus. Então existirão as pedrinhas. Não é uma pedra grande, ninguém tropeça em pedra grande. Tropeça em pedrinha. Então tem as pedrinhas, cuidado com as pedrinhas, não tropece, não caia ali, né? Não xingue quando tropeçar na pedrinha, né? Vai suportando, vai aguentando e vai caminhando e vai se esforçando. Vai dar tudo certo, porque Deus está nesse negócio. Tópico, subtópico 2, no começo do casamento não sabemos de quase nada. Todos estão aprendendo e procurando se firmar. Você é aluno e professor ao mesmo tempo. A família é uma grande construção que acaba com o fim da vida. Por isso, todos estamos em obras. Precisamos aprender e nos esforçar e fazer valer a pena estar casado. Se o seu casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua o seu relacionamento com os ensinos do Senhor Jesus. Mateus 7, 24 a 27. Ninguém nasce sabendo, nem vira craque de uma hora para outra. E com o tempo adquirimos maturidade. 1 Coríntios 13, 11. É como se fosse uma construção de cimento e tijolos. Quando a gente acha que concluiu, precisamos aumentar os compartimentos, trocar alguma parede de lugar ou estar sempre em reforma. Então veja, estamos sempre aprendendo. E aquela pessoa que é sábia, inteligente, é aquela que está sempre aprendendo. Temos que todos os dias aprendermos mais para podermos crescer. Então, nesta construção do casamento, ao mesmo tempo, nós podemos ensinar, mas temos que sempre também aprendermos. Então, um vai ensinando o outro aí, né? Os dois, os cônjuges, são professores, mas também são alunos. Não existe ninguém maduro o suficiente para dizer não preciso mais aprender. É como a vida cristã. Ninguém pode dizer já sou perfeito, né? O próprio apóstolo Paulo diz, não que eu haja alcançado a perfeição. No final da vida ele vai dizer isso. Então, nunca alcançou a perfeição. Nós só alcançaremos a perfeição quando formos arrebatados. Assim o casamento. O casamento, só quando morremos ou formos arrebatados, é que acabou a nossa tarefa nesse casamento. A tarefa de crescermos sempre. A tarefa de melhorarmos cada dia mais. Então sempre vai ter jeito de melhorar. Sempre. Todos os dias vai poder melhorar mais ainda. Então você percebeu, não está dando certo, não estou sendo feliz,
não estou vivendo em paz, nem feliz. Então veja, o fundamento está errado. Então olhe para a Bíblia. Aprenda com a Bíblia. Procure aconselhamento bíblico para que você possa começar de novo. Vai consertando, vai arrumando e vai melhorando. Olha, numa corrida de um atleta, ele vai treinar primeiro. Ele já nasce corredor batendo recorde. Não, ele vai treinar. Então, ele vai ver ali que ele precisa de uma alimentação adequada, ele precisa de um treinamento adequado, ele precisa reforçar alguns músculos, né? Alguns ossos, ele vai ter que dormir bem. Então, tudo tem aí um trabalho a ser feito para se conseguir um objetivo. Assim o casamento, você quer ser feliz, então você tem que se esforçar e tem que ver o que eu preciso fazer para que o casamento, então, seja um casamento feliz, para que eu possa viver em paz, tranquilo, que eu possa produzir na minha vida cotidiana, sendo que o meu casamento nunca estará me atrapalhando. Pelo contrário, sempre sendo um incentivo a mais para crescimento. Então, olha, quando você vai construir uma casa, quando você acha assim, está pronto, aí está faltando um punhado de coisa. Então você vai perceber que deveria ter construído ali um pouco maior, aqui poderia ser menor, aqui agora vamos ter que fazer um puxadinho, né? E vai inventando coisa, vai melhorando coisa ali, troca ali uma porta, troca ali uma janela, vamos colocar agora um forro de gesso, agora queremos um assoalho de madeira, e vai aumentando, vai só aumentando, vai aumentando, né? E se você entrar numa casa dessas gigantes de material de construção, você vai ver que você praticamente não tem nada ainda. E o casamento é assim. A gente vai percebendo que está faltando mais, e nós vamos melhorando, vamos insistindo que melhore mais, vamos investindo cada dia mais. E no casamento não pode haver um só é perfeito, um só sabe tudo. Não. O casamento é entre duas pessoas. Então, os dois têm que estar crescendo, os dois têm que estar melhorando, os dois têm que estar se esforçando, os dois têm que estar se perdoando, se amando, se respeitando. É um investimento feito a dois. Depois vem os filhos, aí é a família inteira. Tópico 1, subtópico 3. Não existe casamento perfeito porque somos imperfeitos. Estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Efésios 4:13, Filipenses 3:12. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. Quando falamos em casamento, lembramos da personalidade dos cônjuges, do temperamento, da volubilidade, da mutabilidade. Estamos o tempo todo estudando o nosso cônjuge. Para tudo que vale a pena na vida, precisa de esforço. Para tudo na vida tem um preço. Quem não quer pagar, desista. O casamento não é diferente, é um esforço contínuo para viver. Casamento perfeito é uma utopia, mas um casamento de sucesso é quando você pode dizer um ao outro tudo ou qualquer coisa sem segredos, mentiras ou reservas. Quem fez o projeto foi Deus, Gênesis 2:18. Então o projetista orienta a construção de acordo com as normas traçadas. Quando se segue o projeto, não tem como a casa ser mal construída. Então, assim como na vida cristã, nós temos um alvo, um objetivo. Nós temos que, cada dia mais, sermos parecidos com Jesus. Temos que, cada dia, estarmos mais próximos de Jesus. Algum dia vamos ser Jesus? Nunca. Mas temos que imitar Jesus. Temos que, cada dia, nos parecermos mais com Jesus. Vamos crescendo nesse relacionamento. Assim também no casamento. Procuramos sempre crescermos, vamos melhorando. Não existe casamento perfeito, mas existe sempre possibilidade de crescermos, de melhorarmos. Então são duas pessoas diferentes que foram unidas pelo casamento. Então vai precisar esforço das duas partes, vai precisar de amor das duas partes, de perdão das duas partes, de muita compreensão, de muito esforço dos dois.
Às vezes a mulher diz, mas o meu marido não me elogia. Mas nós perguntamos, e você elogia o seu marido? O meu marido não se lembrou do dia do nosso casamento. Por que você não lembrou ele? O meu marido me deu uma panela de presente do dia do casamento. Por que você não disse que você queria ganhar? É porque às vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós e não são. Achar que o casamento vai ser perfeito, 100%, é utopia, ou seja, é um sonho, uma coisa irreal. Existem momentos felizes, mas também existem momentos difíceis. Então, se já conseguimos aí conversar, trocar ideias, se não precisamos esconder nada um do outro, já estamos no rumo certo, estamos já bem melhor do que a maioria dos casais. O casamento, então, é um projeto de Deus. E se é um projeto de Deus, nós vamos seguir esse projeto e com certeza vai dar certo. Porque o projeto é perfeito, o projeto é de Deus. Então, de vez em quando, vem lá um vento, né? Às vezes derruba alguma coisa lá da construção. Mas nós vamos, pegamos e arrumamos, colocamos de novo e vamos consertando e vamos melhorando. Geralmente o que não dá certo é aquilo que não foi consultado no projeto, né? No manual de Deus, que é a palavra de Deus. Então existe na construção um alicerce. Quando o alicerce é bem feito, então o prédio segura, firme. Às vezes pode vir vento, pode estragar alguma coisa, mas consertamos e aguentamos as tempestades. E o alicerce geralmente não é visto, né? Fica debaixo da terra, quem olha não vê. Nós só olhamos o exterior, mas o interior nós não enxergamos. E assim também somos nós. Nós temos um alicerce, nós nos baseamos na palavra de Deus, nós estamos orando, estamos em comunhão com o Espírito Santo, estamos congregando. Então o alicerce é firme e nada vai conseguir derrubar essa construção, que é esse casamento. Tópico 2. O casamento não pode ser experimental. Precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo, até que a morte o separe. Não é até que surja um problema, uma dificuldade, um descontentamento, uma crise. Se todas as crises acabassem em separação, em divórcio, não teria mais ninguém casado. Muitos pensam e falam, vou me casar, se não der certo, separo. Marcos 10:9 diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então devemos sempre nos lembrar, casamento é definitivo, até que a morte o separe. Temos que saber isso, que é um compromisso feito primeiro com Deus, tem uma grande responsabilidade. Não existe nada que possa separar o casal. Casou, pronto. Enquanto não morrer, está casado. E diante de Deus, está casado, houve um compromisso, houve uma aliança que não pode ser quebrada. Se você quebra a aliança do casamento, você está quebrando a aliança com Deus também. Temos hoje, no mundo aí, do sistema mundano, as pessoas dizendo, eu vou casar, não deu certo, eu separo, caso de novo, divorcio. Mas veja, isso é uma afronta à palavra de Deus. Isso é um pecado terrível. Temos que tomar cuidado, porque as pessoas pensam hoje que divórcio é coisa simples, faz até pela internet, pode ser feito a qualquer hora, a qualquer momento. Não gostou de qualquer coisa um do outro, vai se separar. Mas se esqueceram que existe Deus. Então está em Marcos 10:9, que Deus ajuntou, não separe o homem. Divórcio, voltamos a dizer, só é apoiado por Jesus Cristo se for aquele que está lá na lei de Moisés, Jesus ainda citou, né? Quando se fala em lei, se refere sempre a Moisés, porque a lei foi dada a Moisés. Então lá consta isso, o homem se casava, aí descobria que a mulher não era mais virgem, a lei dizia o seguinte, pega, leva à casa do pai dela e ela será apedrejada na porta da casa do pai dela. Mas se o homem amasse essa mulher, não quisesse que ela morresse, mas também não quisesse ficar casado com ela, o que ele fazia? Lhe dava uma carta de divórcio. Então ela poderia se casar com outro
Ela diria para o outro: olha, eu não sou mais virgem, se você quer se casar comigo, pronto. Então evitaria ela ser morta apedrejada e ela poderia ter uma outra chance de se casar de novo. E esse homem ficava livre para casar de novo também. Então essa era a única oportunidade para um divórcio, única permissão para o divórcio que Jesus deu. Fora disso, não há permissão. Tópico 2, subtópico 1, o casamento não pode ser descartável. Precisamos perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa. Hebreus 10:36. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Não pode ser descartável, que significa pode ser jogado fora a hora que quiser, que usa uma vez ou poucas vezes e depois descarta, jogar na lata de lixo. Descartável é aquilo que não se destina a conservar nem a consertar. Precisamos ser capazes de nos reerguer diante de uma falha, de um erro, ou consertar o que não saiu a contento. Já pensou começar tudo de novo? Não jogue fora aquilo que você tem construído com muito sacrifício, com 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado. Olhar para trás e saber o que realizou, mas perdeu tudo pela insensatez do descarte. Precisamos dar o nosso melhor e, se possível, fazer diferente e ser a diferença em nosso relacionamento. Então, o casamento não é algo descartável. Descartável, você pega um copo descartável, né? Você vai lá, bebe água e joga o copo fora. Então, o casamento não é isso. Você não pode experimentar, viver aí 10, 20, 30 anos e, de repente, joga fora. Não. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. E ele foi testemunha do nosso casamento. Casamento não é brincadeira. É uma coisa que exige muita responsabilidade. Então nós temos compromisso, um compromisso primeiro com Deus. Não pode ser desfeito assim, não é uma brincadeira. E veja só, existe aí o cônjuge com sua consciência, sua personalidade, com as suas dificuldades, às vezes tem filhos, né? Um casamento desfeito pode destruir totalmente a base intelectual, a base emocional dos seus filhos, da sua esposa também. Então tem que tomar cuidado. Um casamento desfeito pode trazer tragédias terríveis para a família. Você pode estar destruindo a sua vida, a vida da esposa, a vida dos filhos. Muito cuidado com isso. Então você já tem um tempo construindo, se esforçando. Você não pode jogar isso fora por qualquer coisa. Então deve-se investir em amar, em perdoar, em ter paciência, suportar. Sempre que houver uma briguinha, alguma discussão, alguma coisa, sempre Satanás vai enviar aí um demônio que vai dizer separa. Sempre quando a palavra for separa, então já sabe de onde vem, de Satanás. Nunca vem de Deus. Nunca diga, não, eu separei, mas era de Deus. Era não. Era de Satanás mesmo. Tópico 2, subtópico 2. O casamento não pode ser volúvel. Qualidade daquilo que é inconstante, que muda de lado facilmente, instável, variável. Uma hora quer, outra hora não quer mais. Devemos ter em mente que a inconstância é o inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. Tiago 1:7-8. Todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho e não deixar que a vida nos leve para onde ela quiser. Precisamos encarar os problemas de cada dia. Não adianta deixá-los acumular. A perseverança é a marca dos que permanecem casados. Seja persistente. Então, olha, nós vamos aprender a olhar, analisar, né, perceber o que está atrapalhando, o que está causando desestabilidade. Então, vamos procurar melhorar essa área, vamos consertar isso aqui. Não é esperar acontecer, faça acontecer, faça melhorar. Se esforça, toma uma atitude. Então, é assim o casamento. Precisamos de otimismo, de fé, de perseverança. Acreditarmos que pode melhorar e sempre vai melhorar. Então você não vai destruir uma casa inteira porque teve uma goteira na casa. Você vai lá e conserta a goteira, né? Assim é o casamento. Teve um problema, teve uma discussão, teve alguma coisa que aconteceu.
conserte isso. Não pode casamento inteiro que foi construído ser desmanchado, ter demolido, né, explodido por causa de uma coisa só que aconteceu. Então vamos nos esforçar por consertar aquele ponto ali e arrumarmos tudo para permanecermos no casamento. Tópico 2, tópico 3, o casamento não pode ser por conveniência. Nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo, 1 Coríntios 7,5. Conveniente é aquilo que atende ao gosto só de um dos lados, o prazer só de um dos lados. Quando um dos cônjuges começa a viver de forma conveniente, o casamento está fadado ao fracasso, pois conveniente é quando convém à pessoa que é favorável ou interessante, que dá lucro, que satisfaz e na hora que atende às suas expectativas. Só serve se lhe trouxer bem-estar, pessoa que vive egoisticamente. Uma vez satisfeito o seu desejo ou a sua vontade, o resto ele não está nem aí. O corpo de um pertence ao outro, 1 Coríntios 7,4. Mas se não for bom para os dois lados, esqueça, delete. No casamento, nenhum dos cônjuges pode ser individualista, 1 Coríntios 11, 11 a 12. Então veja, não pode haver egoísmo no casamento. Então, um está investindo para que o outro seja feliz. E na parte sexual também, o marido busca o prazer sexual da esposa, a esposa busca o prazer sexual do marido. E o que acontece na maioria das vezes? O marido busca a satisfação própria, é egoísta e não está preocupado se a mulher está tendo prazer sexual, se está sendo feliz nessa parte, que é muito importante no casamento. Então, procure investir nessa parte, procure conversar com o cônjuge. Nunca, é claro, nunca indo para o pecado, tentando satisfazer aí os prazeres do corpo. Toma cuidado com isso, né? Mas é possível, perfeitamente possível, fácil se conseguir que sempre se faça sexo buscando o prazer do outro. Então, os dois precisam sentir prazer sexual. Os dois precisam ser felizes no casamento. Os dois se complementam. Os dois se completam. Então, não pode ficar muito tempo sem sexo. E também não pode exagerar no sexo todos os dias, porque isso vai causar problema. Tanto um quanto o outro. Os dois extremos são perigosos para o casamento. Porque o casamento não foi feito apenas para ter ato sexual. O casamento não se resume apenas ao ato sexual. Então, é preciso, é necessário, não se deve deixar de maneira nenhuma esta parte, deve se esforçar ao máximo para sempre ter o prazer sexual. Agora, lembre-se, esposo, invista em que a sua esposa alcance o clímax no ato sexual. E a esposa também vai se esforçar por fazer com que o esposo tenha prazer sexual. Então, os dois investindo no outro vão se esforçar para fazer o outro feliz, para fazer com que o outro tenha prazer quando houver o ato sexual. Então, a Bíblia orienta para que não fiquem muito tempo sem fazer o ato sexual. E deve-se tomar cuidado também ao se estimular o ato sexual e não realizar. Chama-se defraudar. Então, existem os abraços, os beijos, os carinhos, mas não chegam ao sexo. E isso é perigosíssimo. O esposo ou a esposa pode, de repente, ser assediado por outra pessoa e ceder, porque foi excitado, mas não foi satisfeito. Tópico 3. O casamento é um aprendizado constante. O aprendizado é um processo contínuo de aprender, de adquirir conhecimento, competências, habilidades e mudar comportamentos. É preciso estar fundamentado em Cristo. Mateus 7, 24 a 27. Aprender aquilo que pode solidificar o casamento e a família. Pontos que podem convergir os cônjuges para uma história diferente no relacionamento entre eles e com a família que eles cercam. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes. Tiago 1, 25 a 27.
Aprenda a cortar as arestas e a lapidar as pedras preciosas. Casamento e família. Evite a cultura machista ou feminista, onde nenhum se dobra. Então, o aprendizado é contínuo, né? E deve ser constante, nós vamos aprendendo. Então, participarmos aí de cultos, né? Falando sobre a família, né? Palestras sobre família. Estamos sempre aprendendo, lendo sobre isso, vamos aprendendo, vamos melhorando cada dia mais. É muito importante isso. As igrejas devem investir nessa área, de terem cultos dedicados, então uma palestra aí sobre família, né? E ali vão ser divulgados, falados, ensinados, coisas que vão melhorar o relacionamento dos casais. Então, na construção, nós temos que aprender que não pode se deixar ali arestas, né? Aquelas pontas ali, né? Dos tijolos, de alguma coisa, e deixar a ponta para o lado de fora, um prego, alguma coisa. Então, tem que ser feita de maneira que fique bem ajustada uma peça na outra, um tijolo no outro, uma pedra na outra, que não fique sobrando arestas. As arestas devem ser lapidadas, cortadas, né? Para não machucar ninguém. Assim também o casamento. Vamos tirando as arestas. Então vamos lapidando as pedras, né? Vamos tirando ali todo o defeito, toda a sujeira, toda a ponta que pode machucar. Então nós vamos no casamento tirando isso. Tudo que machuca, tudo que prejudica, vamos retirando. E vamos fazendo uma bela construção para Deus. Então vamos ver agora sobre machismo e feminismo. Duas coisas que podem prejudicar muito o casamento. Tópico 3, subtópico 1. A cultura machista é prejudicial ao casamento. Machismo é o exagerado senso de orgulho masculino, virilidade agressiva, comportamento expresso por opiniões ou atitudes de um indivíduo que discrimina ou recusa a igualdade de direitos e deveres com as mulheres. O machismo pensa que sempre está numa posição superior ao que é feminino, ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são sempre superiores às mulheres. A mulher perde o seu direito de livre expressão, perde a sua personalidade, sendo forçada pela sociedade machista a servir e assistir às vontades do homem, custe o que custar. O homem foi dado em lugar de cabeça. Efésios 5:23, cabeça é liderança. Liderança não é um déspota. Líder discute o assunto em pauta. O líder procura chegar a um acordo antes de bater o martelo. Devemos conviver com entendimento para que nossas orações não sejam interrompidas. 1 de Pedro 3:7. Então, machismo, nós encontramos hoje vários, casais aí, a presença do machismo. E o machismo pode prejudicar muito o casamento, porque o machismo chega ao ponto de não ouvir a mulher em nada. Não se discute nada, não se pergunta nada, não se pede opinião de jeito nenhum para a mulher. Não existe a participação da mulher em nenhuma importante decisão. Isso é um absurdo, porque as mulheres, na maioria das vezes, enxergam coisas que o homem não consegue enxergar. Elas detectam coisas que os homens não conseguem detectar. Então é preciso haver aí um diálogo, é preciso perguntar a opinião do outro quando vai fazer alguma coisa. Sempre é importante, para depois não ficar ouvindo aquele negócio, Eu te disse, Então, é preciso entrar no acordo, é preciso conversar, é preciso saber a opinião, E é preciso valorizar a esposa. É uma pessoa inteligente. A pessoa é um indivíduo, possui inteligência, vontade própria, desejos próprios. Ela tem a sua comunhão com Deus. Ela é templo do Espírito Santo. Lembre-se disso. Dê importância à esposa. Procure prestar atenção e você vai descobrir coisas que você não tinha descoberto ainda a respeito da sua esposa. Comece a procurar ver ali as coisas boas. Comece a prestar mais atenção e você vai percebendo que ela é inteligente, que ela é sábia, que ela enxerga melhor que você em muitas situações, que Deus colocou ao seu lado essa mulher para te aconselhar, para te ajudar.
Então deixe ela participar, deixe ela falar, deixe ela expressar a sua opinião. O homem foi colocado como cabeça dentro do lar, né, tendo a autoridade máxima e o poder de decisão final. Mas ele deve ouvir a esposa antes de tomar a decisão final. Então, numa negociação, né, numa tomada de decisão, sempre se deve ouvir aí o cônjuge, porque pode ser que nós estejamos para tomar uma decisão totalmente errada e ela enxergou que está totalmente errada. Veja só, é muito importante. A percepção feminina é muito importante porque ela não olha de maneira geral como homem. Ela olha os detalhes, ela enxerga os pontos mais claros do que os homens. Tópico 3 sobre o tópico 2, a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Pede o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Essa corrente de pensamento diz que a sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. O feminismo não quer emancipar somente no mercado de trabalho. A principal crítica feita a essa corrente é de valorizar excessivamente a condição econômica, cultural e colocar a mulher na dominação do homem. O feminismo procura apontar que os indivíduos são iguais ou possuem os mesmos valores dentro de uma sociedade. A mulher foi dada como submissa ao seu marido, Efésios 5:22, Colossenses 3:18. A missão está com o homem, a mulher, na qualidade de submissa, ajuda o seu marido em tudo e o auxilia na execução das suas responsabilidades e projetos. Mesmo com o desenvolvimento intelectual e profissional das mulheres, não podemos esquecer que perante a Bíblia Sagrada, no casamento, cada um tem o seu papel. Então, veja, existem reivindicações no feminismo que são reivindicações certas, corretas, né, normais, boas. Sim. Agora, o problema é que há o exagero. Veja só, elas começam, então, a reivindicar agora serem superiores aos homens, a dominarem sobre os homens, a não obedecerem mais aos seus maridos, dizem que são donas do seu corpo, fazem o que quiserem com o seu corpo, dizem que têm direito aí de tirar ou não a vida de uma criança que está no seu ventre, dizem que podem casar e descasar o que quiser, dizem que pode ter relação sexual mulher com mulher. Então veja só, vão para um lado extremista. E aí há problemas seríssimos no casamento, porque Deus criou o casamento e colocou ali as responsabilidades de cada um. E ali foi indicado que a mulher, a esposa, deve ser submissa ao seu marido. Então existe ali um princípio de autoridade para que dê certo o casamento, para que dê certo a família. Os filhos, vendo o exemplo da mãe sendo submissa ao marido, vão ser submissos à mãe e ao pai e às autoridades. Quando esse princípio não existe dentro do lar, toda a sociedade será prejudicada, tanto a igreja quanto a sociedade em geral. Então o homem tem uma missão a cumprir e a mulher é submissa, indicando que ela vai ajudar o homem nessa tarefa, nunca passando por cima dele, nunca tentando ser superior a ele. Ela está ali para ajudar e não para comandar. Tópico 3 sobre tópico 3. Aprenda a aceitar o seu cônjuge e a amar a si mesmo. Compreender os limites da pessoa amada, limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência. Aceitar as preferências, os hábitos, as tradições regionais, de família e de igreja. Aceitar as escolhas diferentes sem criticar ou reprovar. No lugar da crítica, precisa de habilidade para aconselhar sem ferir a pessoa amada. O elogio se esquece, a crítica se leva para o túmulo. Existem formas inteligentes
de discordar de uma coisa, não sendo deselegante. Quem ama o seu cônjuge, ama a si mesmo, Efésios 5:28. Aprender a se cuidar. Se o meu cônjuge me ama, ele nunca vai ser atraído por outra pessoa. Isso é utopia. O seu cônjuge está vendo gente interessante todo dia, gente bonita, gente bem vestida, gente cheirosa, gente que preenche os vazios que você deixa. Mesmo dentro de casa, os cônjuges precisam estar asseados, arrumados e cheirosos. Não descuide da sua aparência. Então devemos compreender que todos temos limites nas nossas diversas, modalidades de comportamento. Então, existem os limites físicos, existem os limites intelectuais, limites sexuais e até mesmo na paciência. Cada um tem um tamanho de paciência diferente. Então, cada um pensa diferente, tem ideias diferentes, desejos diferentes. Cada um tem a sua preferência, né? Então, um gosta de morar na cidade, o outro gosta de morar no campo. Um gosta de flores, o outro já não gosta. Um gosta de animal doméstico, o outro não gosta. Então, existem muitas diferenças entre as pessoas e um casal deve saber que um pensa diferente do outro em muitas coisas e deve respeitar isso. Então, deve-se evitar a crítica, principalmente a crítica que não é construtiva, deve-se investir mais no elogio. Falar alguma coisa pode até ser uma crítica, desde que não seja direta, que não vá ofender a outra pessoa. Então podemos discordar, mas devemos ter um tato, uma maneira de discordar sem ofender. E os cônjuges, então, devem sempre investir em estarem acessíveis a um abraço, a um beijo, ao ato sexual, a uma conversa, um diálogo. Deve sempre investir um no outro, ter um tempo junto um com o outro. Principalmente a hora das refeições, é muito importante estar os dois juntos na mesa. Deve-se sempre sentir atração sexual um pelo outro, isso é muito importante. Para isso deve haver amor. E o homem deve sempre se lembrar que a mulher é diferente dele, O homem, ele se interessa rápido, basta olhar a mulher, já está interessado. Mas a mulher precisa de mais estímulos para que seja feliz sexualmente, realizada sexualmente. Então, a maneira de amar do homem, muitas vezes, é bem diferente do jeito que a mulher deseja ser amada. Às vezes você está achando ser o máximo, quando para a mulher você está sendo o mínimo. Conclusão: ninguém se casa sozinho, ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída a dois. Precisamos abrir mão dos nossos caprichos em benefício da família. Mais cedo ou mais tarde, os ventos virão. O segredo está na base, no alicerce, no fundamento. Então, o casamento é entre duas pessoas. Primeiro é monogâmico, é só um homem com uma só mulher. Depois é heterossexual, ou seja, um macho e uma fêmea. E depois saber que o casamento é para sempre, até que a morte os separe. Então é indissolúvel. Então sabemos que o casamento está sempre em construção, devemos estar sempre melhorando, prosseguindo, insistindo, lutando para melhorarmos a cada dia o nosso relacionamento. Então os problemas vêm, discussões acontecem, mas o fundamento está firme, porque está fundado na palavra de Deus. Então os dois estão sempre orando, estão sempre lendo a palavra de Deus, estão congregando. Então essa base é sólida, é firme e vai fazer com que o casamento seja firme. Então lembre-se, o que Deus uniu, não o separe o homem. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. O juízo que estava sobre nós, porque nós pecamos, ele levou sobre ele.
para nos salvar. Você crê nisso? Que Ele morreu por nós e ressuscitou? Então você é salvo agora, você recebe agora o Espírito Santo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora para que você receba a cura. Vamos orar e você receberá com certeza. Creia nisso. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Ah, graça à cruz teve racha que eu te afastar. Naquela cruz, Jesus deu a vida por você. Creia. Receba agora a salvação. Receba agora o Espírito Santo. Toca neles. Oh, Senhor, toca neles. Recebe a salvação. Recebe o perdão. Recebe a misericórdia. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura. Em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Toca neles. Sai, em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, salta agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Em nome de Jesus, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça de dar aí um like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Lembrando que se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, está aí, DDD 99, e o telefone é 991520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente PDF e PowerPoint. Também, se você deseja, eu coloco você num grupo para você receber toda semana automaticamente. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.